Estamos no ar, minha gente, para mais um Donos da Bola, sobrevivendo a todos os, vamos dizer assim, terremotos que estão sendo causados em Porto Alegre. Fabiano Baldassi está no estúdio, achei que ele ia ficar recluso em casa, mas ele resolveu vir novamente com a sua manta, com o Eduardo Cudê. E, aliás, Lucas Dias, nosso repórter, está direto do estádio Beira-Rio, porque Cudê finalmente é do Inter, Lucas Dias. Pois é, JB, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Já estamos aqui na sala de coletivas do estádio Beira-Rio, mas por outro motivo. A gente vai chegar lá. Primeiro a gente tem que destacar que Eduardo Cudê foi oficializado na manhã desta quarta-feira como novo técnico do Internacional, um contrato até dezembro de 2023. A grande questão é como se dará a renovação automática, que era um pedido do técnico argentino ao presidente Alessandro Barcelos, que está na Argentina junto de Eduardo Cudê. Ele vai chegar com o presidente Alessandro Barcelos na noite desta quarta-feira. Por volta de 7h55 da noite, Eduardo Cudê e o presidente Alessandro Barcelos devem desembarcar no aeroporto Salgado Filho. E Cudê não vem com uma comissão pequena, tá, JB e todo mundo que está nos acompanhando. Ele vem com mais 4 profissionais. Ele vem com o auxiliar técnico, que será Lúcio Gonzalez, ex-jogador do Atlético Paranaense, do River Plate também, e que esteve no Ceará recentemente como técnico. Vai vir também com um analista de desempenho, um auxiliar para a preparação física e ainda um preparador físico. Mas o motivo de estarmos aqui na sala de coletivas do Beira-Rio é outro, tá, JB? Cudê deve ser apresentado amanhã à noite por aqui. Hoje, Bruno Henrique, que também foi anunciado assim como novo técnico do Inter, será apresentado oficialmente por aqui. Na sequência, eu quero falar para vocês que o Inter investiu agora, nos últimos dias, quase 5 milhões de reais em Cudê e mais 4 reforços, e eu vou detalhar essa questão. A gente não tem a foto do presidente, o presidente foi, como disse o Lucas, ele foi para a Argentina, ele foi contratar o Cudê, ele foi lá sentar com o Cudê. Antes de demitir o mando, ele liga para o Cudê, recebe a sinalização de que existia a possibilidade da vinda, e aí ele pega o primeiro voo que tinha para a Argentina para sentar e debater o contrato, que é só até dezembro. Aí depois, em 24, se for o Barcelos, o Cudê fica; se for um outro presidente, ele terá liberdade para mudar essa questão. Eu já quero ouvir o Baldassi, mas antes a gente tem a nossa enquete. A nossa enquete, a partir de agora, na sua tela, ela está no nosso canal de YouTube, você pode ir lá na aba Comunidade. O que o Grêmio deve fazer com o Soares, que é outro assunto que a gente vai debater aqui? Só liberar pela multa rescisória, 70 milhões de euros? Liberar independente do valor ou bater o pé e ficar com o jogador? As 3 opções você pode ir lá no nosso YouTube e votar. Não. Como tá lindo esse teu cachecol. Tu me empresta esse cachecol? Eu nunca usei um cachecol vermelho na minha vida. Por quê? Não, usei na final da Libertadores que eu trabalhei. Eu trabalhei na final da Libertadores de 2010. Eu tinha um cachecol igual a esse que me deram. Não, mas esse é só para quem gosta do Tchatcho. Vocês fizeram as pazes? É só para quem gosta do Tchatcho? Não, cara, eu a partir de agora eu sou Tchatcho. Eu quero que o Tchatcho aconteça no Internacional. Porém, eu tenho algumas questões que eu quero ver com vocês. Eu quero que me deem informações. Daqui a pouco até o Lucas Dias pode passar essa informação. O Flávio de Oliveira, que veio para solucionar a preparação física do Inter, ele já estava solucionando, vamos botar num puxadinho para carimbar a nota? Ele vai ser escanteado, como já fizeram com outros grandes profissionais, para se submeter a preparadores físicos do treinador que exige? Vai ser isso de novo que vai acontecer? E outra, as lembranças que eu tenho da preparação física, embora o time do Cudê fosse intenso, a preparação física da época do Cudê não me deixa boas lembranças. Coincidentemente ou não, e eu não sei porque eu não sou especialista, 4 joelhos foram para o espaço, naquela época, num período de 4 meses. Então eu não sei, tá? Eu gostaria que o Flávio de Oliveira continuasse sendo o preparador físico principal do Internacional. Por que está demorando tanto para o Cudê vir? O Cudê só já mais um dia de trabalho que se perde. Chega hoje à noite, vai começar a trabalhar só amanhã. Pô, cara, vão faltar 11 dias para o confronto contra o River Plate, cara. Esse processo poderia ter sido um pouco mais rápido. Ele poderia ter chegado ontem de tarde para começar a trabalhar hoje. Então se atrasou mais 2 dias num processo que é um processo absolutamente urgente. Eu não vou fazer cobrança ao time do Cudê no jogo contra o Bragantino, nem no jogo contra o Cuiabá, porque ele vai estar começando um trabalho. Mas eu lamento dizer, a cobrança vai ser completa no jogo contra o River Plate, lá na Argentina. Que eu até acho que a estratégia vai ser voltar vivo. Mas até lá, o Cudê tem 11 dias para transformar o time do Internacional num time competitivo e fazer o seu trabalho funcionar. Esse é o detalhe, né, o JB? São 11 dias e não são 11 dias de treinamento, né? Tem jogos nesse meio tempo.
ainda requer o período de recuperação, que é um tipo de trabalho diferente. Por isso, por mais correta que tenha sido a decisão de troca de treinador, trocou tarde, o Inter acabou dando tempo demais. E aqui fala um cara que muitos achavam que eu passava pano para o Mano Menezes, porque a minha crítica era muito mais voltada à qualidade do grupo. É por isso que eu não vejo outro termo a não ser desespero nas ações feitas pelo presidente do Inter. Pô, o Internacional teve que ir na Argentina contratar o Cudê, sendo que o Mano não tinha nem caído e a gente já sabia que seria o Cudê, porque se fez até enquete no Atualidades Esportivas, primeira edição do Benfica. O Inter não tinha nem comunicado a saída do... Aí é caráter da produção do Benfica, não vou falar do Benfica. Nosso amiguinho Carial. Mas não dá para entender. Não dá para entender. Não dá para entender. Então, sabe que eu acho que essa questão do tempo não é tão preocupante, JB? Porque eu estou lembrando aqui da primeira passagem do Cudê pelo Internacional, ele chegou já tendo em seguida 2 mata-mata de Libertadores da América. Só que o desempenho daqueles mata-matas foram horríveis. Não ele importa, passou. Não passou, mas ele disse, ele demorou para implantar o tipo de jogo dele. Não, mas ele deixou de treino fechado na pandemia. Ele deixou muito claro. O Cudê largou bem. Quando parou para a pandemia, nós demos um banho do Grêmio num Grenal de 0-0 na arena. Tava todo mundo apaixonado pelo Cudê, cara. Eu lembro muito bem que nos jogos fora... Em março estava todo mundo apaixonado nos pelo Cudê. Nos jogos fora... O que eu estou dizendo é o seguinte, o Cudê, ele até larga bem se a gente pegar o contexto inteiro de um tempo maior. Mas os primeiros jogos do Cudê, assim, são de pré-Libertadores e o Inter joga mal. E o Cudê mesmo disse, ele muda muito o time, como ele faz uma pequena revolução do jeito de jogar, demora um pouquinho para os caras embalarem. E o meu medo é só isso, o Inter teve 2 mata-matas até entrar para a fase de grupos e ali não joga bem. E o problema é que tu não vai ter esse tempo, o River daqui a 11 dias, é esse o meu medo só. Ele deixou muito clara a posição. Nos jogos fora, no mata-mata, ele colocava Lindoso e Musto juntos, porque ele não queria perder. Depois, aqui ele abria... Até a coisa se ajeitar. Ele deixou muito claro, porque havia muita... Depois aqui ele abria e fazia goleada no até algo parecido contra o River, tá? Eu acho não que duvido. Contra o River vai ser para voltar vivo. Perfeito. Vai ser para voltar não vivo. Duvido. Aí ele fez esse trabalho, mas ele, olha só, ele estava chegando ainda no Brasil. Não tem como culpá-lo. Claro, mas agora ele já tem conhecimento da passagem anterior, da passagem pelo Atlético Mineiro, eu acho que a coisa vai ser bem mais tranquila. Mas, Rico, aquela vez ele tinha acertado com o Inter em outubro do ano anterior. Sim. E completou o contrato com o Racing, ou seja, ele já foi formulando o grupo, conversando, né? Mas ele chega numa pré-temporada aquela vez. Né, ele teve uma pré-temporada, tu bem dissesse que agora, embora se tenha 11 dias, tem 2 jogos no meio dos 11 dias que atrapalha todo o processo, inclusive pela questão logística da coisa. Ele estava no Atlético Mineiro pensando no Inter, Baldasso. Ele deu uma declaração de que queria voltar, ele conhece todo esse grupo aí. Não, tá bem. Tu quer mais? Vou contar uma coisa que eu nem poderia contar aqui. Ele depois do jogo contra o Atlético Mineiro, ele encontrou algumas pessoas do staff colorado e disse: mas por que o Mano botou tal jogador nessa função? Eu botaria tal jogador. Por que ele fez isso? Ele botou esse ponta a marcar esse lateral, mas por que ele botou esse meio tão recuado? Eu jogaria mais pra frente. Já estava treinando o Inter ali, então. Parece que o Mano, em determinado momento, disse: por que tirou o Moledo? Por que não sabia sair com a bola? Por que botou o Musto? Os treinadores se corneteiam nos bastidores. Isso acontece. Não, mas o Paulinho lembrou quais eram os jogos. Fala aí na caixa, Paulinho. Contra a Universidade de Chile, o Inter empatou 0-0 lá e venceu aqui por 2-0. Depois o Tolima, na segunda fase, isso, 0-0 na Colômbia e 1-0 aqui. O do Universidade, que foi um que pegou fogo numa arquibancada lá, lembra? E o Tolima era o Tolima do Campas, que foi destaque naqueles confrontos. E o Inter estava tentando o empréstimo dele antes de parar para a pandemia e depois ele acabou sendo comprado pelo Grêmio. E aí o Inter que está bem no Rosário Central, o Campas, o Inter não joga bem aquelas partidas, mas é óbvio, quando ele estava chegando aqui e ele não consegue. A minha única preocupação é que, tipo... Mas agora o Inter não tem que jogar bem, o Inter tem que fazer o resultado. O Inter agora não tem que se preocupar em jogar bem. Daniel, tu acha que passa contra o River sem resultado? Não é isso. Sem resultado, sem... Às vezes dá, cara. Copa é estratégica. A Copa tu não tem que jogar bem, a Copa tu tem que ganhar, diferente do Campeonato Brasileiro. O Baldasso matou a charada aqui, cara. Os parabéns, Baldasso. Muito obrigado, Rico. Modelo ultra retrancado contra o River Plate. Vai ser para voltar vivo. Se ele puder chamar o Musto, onde é que está o Musto? Ele vai chamar de novo. Não. Mas deixa eu dizer, o Lucas Dias tem uma informação deixa eu só dizer uma coisa. O que as pessoas precisam entender, as pessoas que estão em casa? O Alessandro Barcelos não contratou só o treinador que ele queria, não contratou só o amigo dele, porque eles são amigos. O Alessandro Barcelos contratou um cabo eleitoral. Em janeiro do ano que vem, existem 2 possibilidades.
Uma delas é abrir 2024 com Barcelos e Kudê juntos, ou então nenhum dos dois. A coisa funciona assim, é a última cartada da atual direção para ter chance de se reeleger no final do ano. Se o Kudê der certo, continua o Kudê e continua o Barcelos. Se o Kudê não der certo, Barcelos não vence a eleição e o Kudê vai embora. Este é o resumo da ópera toda. Agora, isso é preocupante, né? Porque a grande prioridade do Inter, ele vai com um treinador com 11 dias de trabalho. Imagina a pressão para cima do próprio Eduardo Kudê nessa situação. Porque se pegar o retrospecto recente do Inter, tanto faz como tanto fez o tempo que o Kudê vai estar. Ele vai ser cobrado igual se o Inter for eliminado. O Kudê é o Isso é errado. O Kudê chega no Internacional com uma carga. Claro. A carga que o Kudê chega no Inter, ela é metade positiva, de pessoas que são apaixonadas por ele, mas metade, existe uma má vontade estabelecida. Se ele perder, quem não gosta vai dizer, tá aí o que aconteceu. Existe uma má vontade estabelecida. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantos carros tu tem? Quantos carros eu tenho? Tu tens. Eu tenho só um. Só tem um carro. E casas? Alguns investimentos. Tem alguns investimentos? O sueco já te ligou para tu passar tudo pro nome dele? Vamos lá, eu sei do que tu está falando, mas te faltou alcance. Me faltou alcance. Aquela vez eu disse aqui no programa e viralizou ontem tudo que é lugar o seguinte, que eu apostava todos os meus bens na KTO de que Kudê nunca mais botaria os pés no Inter, porque eu confio na inteligência das pessoas. O meu problema não foi ter errado a aposta. Foi confiar na inteligência das pessoas. Confiar na inteligência das pessoas. Eu tô tentando achar aqui. Uma galera Aliás, me mandou. Vocês que apostam na KTO, a KTO é só para brincar, tá? Para botar uns pilas. Não vai colocar bem nenhum na KTO. A KTO é pra gente se divertir, tá bom? Até porque nem dá, né? Pô, desculpa, eu tô tentando esse áudio. Onde é que tá esse áudio que os caras... JB, tu não tem mais nada importante. O Soares tá pulando da barca e tu tá preocupado com o meu áudio. Aqui, ó. Eu boto tudo que eu tenho. Eu boto tudo que eu construí na minha vida na KTO agora. Até não é para as pessoas fazerem isso, mas eu boto que o Kudê não põe mais os pés no Beira-Rio. Porque eu ainda confio na inteligência das pessoas. Foi esse o meu erro. Eu confiei na inteligência das pessoas. E aí eu peguei, eu ainda disse que aí corta, a galera corta, óbvio, só vai botar o Baldassio. Eu falei assim, mas peraí, tu não sabe com quem tá lidando. O presidente é apaixonado pelo Tchatcho. Para quem não sabe, o presidente Barcelos, ele... não era o presidente quando o Tchatcho veio em 2020, ele era o vice de futebol, só que eles ficaram com boa relação. O Kudê brigou com todo mundo aqui, pediu 4 vezes para ir embora, na última aceitaram. Lá pelas tantas, entre outras coisas, tem a história do Moledo, ele não gostava do Moledo, ele botou o Moledo no jogo na Colômbia para o Moledo se dar mal, e o Moledo foi o melhor em campo, e ele queria contratar um zagueiro do Racing de 33 anos, o Cigales, eu sempre erro o nome desse cara, é um erro meu, por $1 milhão, $1 milhão e tanto de dólares, os caras dizendo assim, a gente não pode, e ele saiu do Beira-Rio chutando a porta e dizendo, se não tem $1 milhão, então fecha o Beira-Rio, mais ou menos assim. Só que os caras diziam, não é que não tem $1 milhão, é que $1 milhão para um zagueiro de 33 anos do Racing, nós não vamos pagar. E aí, enfim, os caras brigavam com ele. Só que ele e o Barcelos tinham boa relação. Aí o Kudê, quando o Barcelos ganha a eleição, bota no WhatsApp dele uma figura do Barcelos, mesmo no Celta já. E ele bota na figurinha e tal, que é uma maneira de demonstrar um carinho, mas também de mandar uma cornetinha. E aí ele e o Rodrigo Caetano se acertaram lá no Galo, depois agora eu acho que brigaram vão ter também. Que se acertar de novo. E a gente tem uma certeza, a chance de agora dar treta entre o presidente Barcelos e ele é gigantesca, mas é gigantesca. Porque, enfim, né? Outra coisa, tá? O Tchatcho chega mandando, velho. Chega mandando. O que ele pedir, ele vai levar. Já vou te dizer o primeiro que deve voltar pro Inter, tá? Não sei nem se está na pauta do programa. Espere o Tyson. Tyson volta o Tyson. Não, o Tyson não volta. Tem do Inter que não volta. Aqui, ó. O Tyson... Foi muito grave o que aconteceu entre ele e o presidente. Foi muito grave com o Mano... Ele já pediu... O Mano Menezes e o Tyson não estavam com bom relacionamento, mas o Tyson pediu desculpas pro presidente, é verdade. O Tyson pediu desculpas pro presidente, mas ele pegou pesado com o presidente, ele sabe disso. Bom relacionamento não temos eu e tu. O Tyson e o Mano Menezes se odeiam. É diferente, tá? E o Tyson e o Kudê têm ótima relação, porque o Kudê ligava pro Tyson no começo de 2020, pedindo pro Tyson voltar e não deu naquela época. Eu acho que está sendo articulado alguma coisa nesse nível. Eu não tenho contrato lá. O Tyson quer, mas não vai rolar, segundo o que eu tenho do Inter. Aí eu não vou fazer que nem tu botar, porque eu confio na inteligência das pessoas, botar na KTO, porque futebol tudo pode acontecer. Mas assim, JB, tu está desconsiderando algo extremamente importante. Na hora do aperto, se senta frente a frente e se resolve todos os problemas. Claro. É diferente. Olha só, deixa eu colocar o Lucas Dias de novo lá do estádio Beira-Rio, porque eu quero ele tem um detalhe sobre o preparador físico que o Baldasso perguntou, o que tu tens? É isso que eu quero saber.
Pois é, JB. O Flávio de Oliveira não deixa o Inter, tá? O Flávio de Oliveira é garantido pelo Internacional, pelo Departamento de Futebol, inclusive pelo presidente Alessandro Barcelos, que ele fica. E até pra gente trazer com maiores detalhes essa comissão técnica que vem com o Eduardo Cudê e dar o nome certinho, tá? Lúcio Gonzalez vem como auxiliar técnico e aí um detalhe, o Ariel Brog, que trabalhou no Banfield, que sempre foi o braço direito do Eduardo Cudê, não vem dessa vez a Porto Alegre. Ele vem com 2 pessoas e 2 profissionais para a preparação física, que é um preparador físico, o Otávio Maneira, e um auxiliar da preparação física, que é o Guido Cretari. Mas ainda assim, o Inter garante que o Flávio de Oliveira permanece no cargo. E ainda, tem um analista de desempenho, que é o Carlos Fernandes. Em relação à comissão do Mano, é uma diferença, né? São 3 profissionais a mais. O Mano, na época, veio somente com o seu auxiliar, o Sidney Lobo. E até sobre valores, tá? Considerando os 5 profissionais, Eduardo Cudê, e mais os 4 profissionais que vêm com o Eduardo Cudê, mais ou menos R$1 milhão para o Internacional de custo. Deixa eu só dizer uma coisa. Não quero desvalorizar a informação do Lucas, mas dizer que o Flávio de Oliveira continua no Inter não significa nada. Tá? Como será? Porque o Cristiano Nunes continuou no Inter. O Fábio Maceredia. O Fábio Maceredia continuou no Inter. O que a gente precisa saber é se o Flávio de Oliveira vai continuar sendo o dono do trabalho de preparação física no campo. Tá, mas o Baldasso... O Baldasso nada. Mas é que tu conhece... Baldassinho, o que eu quero dizer é o seguinte, tu conhece o Cudê. O presidente pode chegar e dizer, não, a gente vai deixar o Flávio de Oliveira com protagonismo. O Cudê vai chegar e vai ouvir o preparador físico dele e os caras vão ter que fazer o que o preparador físico dele mandar. Desculpe o termo, as pessoas estão amansando em casa, mas estão fazendo cagada de novo. Bom. Tô dizendo agora. O preparador físico dele é o Flávio de Oliveira. Não, só pra avisar. Durante os 3 anos de gestão é só mais uma. Não vai nem fazer cosquinha no O preparador que vem agora com o Cudê é o mesmo da outra vez? É o mesmo. E como é que era o desempenho físico do Inter da outra vez? Muita intensidade, morria depois. Muita intensidade, caiu depois e, coincidentemente ou não sei, 4 joelhos. Tá, mas caiu. Deu problema de mas no jogo em si, assim, tipo... Não, intensidade. Mas a intensidade... O Inter era ensandecido. Só que o problema é que durou 3 meses isso. Pra esse tiro curto, acho que dá. Meu querido Rico, o que aconteceu? O Cudê, ninguém trabalhou nos 4 meses de pandemia como o Cudê. Sim. Naquela época. O Cudê trabalhou quando não podia. Portões fechados em Porto Alegre, os caras aqui, ó. O Cudê fez loucuras preparando durante 4 meses o time fisicamente. O Renato Portaluppi estava jogando futevôlei no Rio de Janeiro enquanto isso. Quando o Inter voltou, o Internacional tinha uma condição física melhor que a dos outros. E o Inter deu um sprint que o levou à liderança do Brasileiro. Só que cansou. E aí o Inter foi caindo de produção. Naquele período, tiveram problemas de ligamento de joelho e ficaram pelo menos 8 meses fora cada um. Rodrigo Moledo, Bosquilha, Saravia e Guerreiro. Os 4. Mas esse eu não ponto sei. aí eu não sei. Não há uma relação. Mas é uma coincidência bem interessante. É uma coincidência, mas eu lembro, inclusive, de conversar com algumas pessoas e não tem como tu fazer uma relação assim da preparação física direta. Mas olha só. Tem que ter uma coisa muito mais aprofundada. Aí. JB, João Batista, como dizem as pessoas, alguns amigos. Como dizem a certidão de nascimento. Não, que o Vinícius Sinotti chama de João Batista. Se ele fizer esse trabalho de intensidade agora... Eu acho que cabe, porque aí é um tiro curto até o final do ano. Não, o Flávio de Oliveira... Até o final do ano, acho que vai o problema até não seria esse. Eu vejo assim a questão de uma convicção do Inter, que o retorno do Flávio Oliveira era fundamental para que o Internacional voltasse a evoluir como time. Danielzinho, aí daqui a pouco tu vai lá e deixa o cara arquivado. Que é o que vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer, não. E outra coisa, não sei preparação se vai física, eu não sou especialista, mas preparação física é método, é estratégia. Tu não pensa a semana que vem, tu pensa o ano todo. O Inter estaria indo para o seu 3º método de preparação física na temporada, começando o 2º semestre. Isso é péssimo. A gente tem que trocar para o Grêmio, para falar sobre o Grêmio também, mas tem um ponto importante aqui. O presidente, quando demite o Giancarlo Lourenço, ele faz uma declaração para a gente. Nós pedimos para ele disse mais ou menos a mesma coisa, nós não somos preparadores físicos. Nós chegamos para ele e sabemos, olha, existem 2 maneiras. Um que tu não tem um auge, mas tu tem uma preparação física mais retilínea durante toda a temporada, e a outra que tu tem um pico mais curto, e a gente pediu. Nós queremos ganhar o gauchão, é importante para a gestão, é importante para a torcida, eu preciso que tu dê um tiro curto, e o cara não deu. E ele dizia, não, lá pelo meio do ano o time vai estar voando nas competições, que eu até acho melhor, tá? Nas competições mais importantes e tudo mais, calma. E o Inter não queria isso. Com o Cudê, a ideia do Cudê é dar um pico lá em cima. Só que eu comparo o Cudê ao Diego Costa, o centroavante que o Grêmio tava olhando e tal. Quando eu comecei a fazer ligação, os caras disseram assim, cara, faz um contrato daqui até dezembro com ele,
vai te resolver. O Grêmio, se não tiver o Soares, vai entrar ele e ninguém vai sentir falta porque ele é monstro. Mas assim, em dezembro tu não aguenta mais ele. Foi o que me fala, pessoas que trabalharam com ele aqui no exterior. Disseram assim, ó, em dezembro tu não aguenta mais o cara. Por quê? Chato? Por quê? Porque o Cuca um dia tirou ele do treino, botou ele pra reserva, ele tocou o colete no chão e saiu. Pediram pra ele dar uma maneirada no cigarro, ele chegou no CT do Galo fumando. Como é que é? É assim. Tipo, não é nem o Rafinha que fumou no estacionamento, ele foi fumar lá dentro do vestiário. Um negócio meio maluco, assim. Os caras dizendo, ó, é incontrolável, mas dentro de campo ele vai te resolver a bronca. Daqui até dezembro poderia valer. Dito isso, ponto na linha pro senhor Cudê. Eu acho que daqui até dezembro dá. Tanto por essa questão de pico físico, quanto para aguentar o cara. Depende do projeto, cara. Depende do projeto da próxima temporada. Se o Inter atingir um objetivo, e eu não sei se título seria esse objetivo, eu não sei se garantiria. A gente tem que ver como é que vai funcionar o cenário político do Inter. Mas daqui a pouco beliscar uma competição importante pode... Se o trabalho do Cudê vai dar certo ou não no Internacional, saberemos dia 8 de agosto. É isso aí. Se ele não passar pelo River, já deu errado. Não tem muito o que fazer. Olha só, ô Lucas Dias, aparece aí pra... É o Lucas? Pra atualizar? Ah, tá, eu tinha olhado aqui, desculpe. Michele Silva, tinha esquecido da senhorita. Senhora ou senhorita, como é que eu te chamo? Senhorita? Tá chato, hein, JB? Senhora é meio chato, né? Meio Como feio. quiser, JB. Chama de Michele que tá tudo certo. Ô, Michele, fala sobre Soares aí, por favor. Se quiser me chamar de Soares também, eu vou ficar lisonjeada. Ah, eu tenho certeza que tu ficaria feliz. Michele Vamos gosta falar do de Soares, JB, porque a situação do Soares, ela ganhou novos capítulos ontem nessa novelinha, né? Porque ontem, por exemplo, o presidente do Inter Miami, ele concedeu uma entrevista e ele falou sobre Soares, disse que tem sim, existe sim um interesse, reconheceu essa situação de interesse do Inter Miami pelo jogador. A informação do começo da tarde de ontem do repórter da TIC Sports era que Inter Miami e Soares estavam bem próximos de fechar, mas tem o Grêmio nessa situação. E a posição do Grêmio é de que o Soares, ele deve cumprir o seu contrato. O Grêmio fortalece de uma maneira muito sólida essa posição de que quer que o Soares cumpra o seu contrato. O Jorge Mas, que é o presidente do Inter Miami, falou em entrevista que tem sim o interesse, mas que respeita que o Soares é jogador do Grêmio. E o Soares e as informações do momento? Olha, nós já estamos no segundo Veja Bem, né? Sim. Porque ontem era o seguinte, a informação do jornalista que está lá acompanhando o Messi, Luizito Soares está próximo do Inter Miami. Aí vem o primeiro Veja Bem. Veja bem, há necessidade de um acordo com o Grêmio. E hoje nós temos o segundo Veja Bem. Veja bem, em dezembro tem conversas. Cara, até o final de 2023, sinceramente, eu não vejo a menor condição desse jogador sair. Não vejo a menor condição. Tá. E acho que o torcedor tem que curtir. Aproveita que tem Soares aí, tem muita coisa ainda. Cara, 2024 é outro cenário. Tem coisa a se jogar em 2023. Agora, que isso realmente vai incomodando a cabeça do torcedor, eu não tenho a menor dúvida. A gente vê a reação das pessoas nos vídeos que a gente faz no YouTube. Eu acho que não vai sair, cara. Cara, vamos jogar limpo aqui, cara. A gente estabeleceu um protecionismo em relação ao Soares por conta do tamanho, do que ele representa e do que já representou no Grêmio, que nós estamos simplesmente escondendo das pessoas a cobrança que nós temos que fazer. O Soares está agindo errado com a torcida do Grêmio. O Soares está agindo errado com a torcida do Grêmio. Vem cá, gente, o Soares... Aí tem pessoas que estão cobrando o Grêmio para se manifestar agora, por causa do Inter Miami. Quem tem que se manifestar é o Soares, cara. Vem cá, o cara vai se manifestar em cada notícia, complica. Não, mas não é, mas é que tem coisa acontecendo, cara. Não, Vem cá, surgem 40 especulações. Primeiro que ele ia se aposentar, e ele cogitou isso. Depois queria fazer um tratamento em Barcelona. Não. Depois disso e aquilo. Daí não é especulação. Não. O presidente Guerra e o Renato falaram que ele queria ir para Barcelona. Mas é por isso que ele tem que falar, cara. Oficial. Vem cá, a impressão, o Soares tem que saber o seguinte, Soares, não sei que tipo de consideração tu tens pela torcida do Grêmio, pelo lugar onde tu estás, mas eu queria que tu soubesse que os 30 mil sócios que viraram sócios por tua causa, as dezenas de milhares de pessoas que compraram camisetas do Grêmio escrito Soares nas costas, elas querem uma explicação tua. O que está acontecendo na tua vida?
Tu nunca te manifestou, Soares? Tu nunca disse nada? Tu realmente vai pro Inter Miami? Vai no final do ano ou vai agora? Tu vai te aposentar? Pensou nisso, sim ou não? Te manifesta, botar carinha brabinha no story, dando letrinha pra não sei quem, não adianta, cara. Tu tem que respeitar a torcida do Grêmio, meu. Tu não tá respeitando a torcida do Grêmio, cara. É tu que tem que falar. Eu não cobro isso aí do Soares. Já não cobro mais do Soares, já não cobro mais do presidente Alberto Guerra que se manifeste. O que eu cobro do presidente Alberto Guerra é o seguinte, porque hoje o Calhau Dornelles falou de novo na Rádio Bandeirantes. As reuniões prosseguem. O Soares, até onde informou o repórter, de vez em quando vai lá e bate na porta. Presidente, preciso falar. O que eu cobro Não do é presidente... do presidente, tá? Hã? Só não é do presidente. Ah, não é do presidente? Não. Seja com quem, qualquer pessoa. É Renato e futebol ali. O que eu recebi ontem é o seguinte, ele fala, mas nunca foi na frente do presidente ser tão claro assim. Dizer eu quero sair, não falou em nenhum momento. Exatamente. Mas sabe o que eu quero? O que eu quero da outra parte é o seguinte, do presidente Guerra, do Renato, do Antônio Brum. Soares, beleza, você quer ir embora, não tem problema nenhum, a vida é assim, você sabe que tem um contrato, a vida é assim, você quer ir embora, mas pare de liberar informações, Soares. Não fica jogando contra, porque o Soares está expondo a direção do Grêmio. Porque o Soares não fala com a imprensa brasileira, ele fala com a imprensa uruguaia e a Argentina. Tem um amigo dele lá em Miami. Não, ontem eu vi o importante direito do Exato. Grêmio, só que Então, o Grêmio... vazou pelo repórter dele no Uruguai. Isso. Então, o Grêmio, com quem o Soares se reúne, Soares, para de liberar as informações. Soares, você quer ficar uma semana sem jogar? Fica uma semana sem jogar. Mas para de abastecer a imprensa, Soares. Porque aí as coisas vêm de fora e eles ficam nos cobrando que a gente se manifeste. Peça isso, presidente. Peça para o Soares se comportar. Mas o Grêmio está cercado nisso aí, né? Porque, assim, uma coisa é a vontade do jogador. Mas é que a todo momento surge um fato novo, Daniel. Não, isso eu concordo. Gerado isso eu concordo pelo que tá Soares. demais. Mas o principal é o seguinte, ele ainda não chegou para a direção do Grêmio e disse, eu quero sair. Ele não disse isso ainda. Mas, ô Danielzinho, posso te colocar um contexto? Olha, até me passaram que não chegou a esse ponto. Posso te colocar um contexto? Nós estamos aqui diante de um dos repórteres. Eu estava vendo o Duda Garbi entrevistar o Caio Ribeiro, não sei se tu viste. E o Caio Ribeiro falando sobre o teu furo das ovelhinhas com o Tite e tal. Falou que foi devastador do vestiário e tudo mais e tal. E nós estamos aqui com o Rico, que é um cara que entende muito mais do assunto do que eu. Só que assim, ontem o repórter ele faz o tweet. Sim. Aí todo mundo fica assim. Aí ele vai lá e grava um vídeo. Pra mim, cara, se eu fosse repórter, eu faria aquilo. Com o estádio do Inter Miami ao fundo. Sim. E no tweet ele diz, a direção do Inter Miami está confiante em ter Soares. E ele pega o celular e grava com o estádio ao fundo, como quem diz assim, eu tô dentro de uma das salas do estádio dos caras. Eu sei do que eu tô falando. Aí daqui um pouco, minutos depois, ele posta essa foto aqui, ó. Do lado do presidente do Inter Miami. Do lado do dono do Inter Miami, entrevistando ele. Sim, o dono falou para ele. Ou seja, o cara tá na sala do presidente do dono do time. E aí depois ele pega e diz assim... Daqui a pouco é uma tentativa de pressionar também. Não. Eu não estou dizendo que não é pressionar. Não, o dono pode estar usando o repórter para pressionar o Soares. Daniel, eu não tenho dúvida alguma. Eu só estou querendo mostrar para as pessoas o seguinte. Gente, bota aí a foto de novo, por favor. O cara tá na sala com o dono e ele dá a seguinte declaração. A direção do Inter Miami está confiante. É óbvio que esse cara passou para ele isso. Tudo bem, isso sim. Tá, mas gente, sim, mas vamos tentar dar tá o passo. nítido. Vamos tentar dar o passo. E aí eu não estou dizendo que o Soares vai ou fica. Eu estou dizendo que está nítido o caminho da informação. Nós continuamos ainda duvidando das informações dos repórteres? Porque muita assim, gente. Ele já meteu o segundo, veja bem, né? A informação do Gabardo e do Marcos Souza lá já se comprovou que era verdadeira. E todas as outras dos repórteres de credibilidade se comprovaram. É evidente que o Soares quer ir para o Inter Miami. A questão que a gente tem que saber agora é o que está sendo tratado em relação a isso e o que o Soares tem a dizer à torcida do Grêmio. Uma frase. Porque ontem, cara, eu vou dizer uma coisa, eu sei que a gente mora numa província, mas ontem eu fiquei constrangido. O Soares está pensando em dar 10 milhões de dólares para o Grêmio embora. É brincadeira. Cara, isso é uma vergonha, isso é ofensivo para o Grêmio, ofensivo. Daqui a pouco vem o JB com a manchete no blog dele. Saiba quanto o Grêmio está economizando com a saída de Soares. É capaz de vir um negócio. Nada, né? Gente, eu sou colorado, eu não vou falar pela torcida do Grêmio. Mas se eu sou torcedor do Grêmio, eu tô constrangido. Soares quer dar 10 milhões de dólares. Do tipo, eu vou te dar uma graninha aí pra tu me liberar, pra tu ficar feliz, te dar uma balinha. Que é isso, cara? O que preocupa é que quando tu acessa as notícias do país, enfim, o Observador, né? Sempre tem... Ovação.
fontes próximas do jogador. Fontes próximas do jogador. Sim. Claro, e a gente sabe que lá vai vazar mais coisa do que aqui. Porque os caras se dão. Agora, me parece muito claro o seguinte, eu tenho que também levar em consideração que o repórter falou uma coisa e depois já deu uma costurada no vídeo. Que há o interesse do Inter Miami, não tem a menor dúvida. O presidente disse que quer um jogador e não foi de agora que surgiu essa informação, tinha surgido antes. A gente está com uma aspa aí, o presidente ontem deu várias entrevistas, ele deu para a ESPN Latina, ele deu para TIC Sports, que foi para esse repórter, e tem um áudio que está num site chamado Desportes, puxa, Desportes USA, Desportes Bandeirantes. É quase assim, mas ele é em latino, porque esse presidente, o Jorge Mas, ele é nascido em Miami, ele fala espanhol. Luxemburgo também deu aula de espanhol. Deu aula de espanhol ontem. E aí ele falou... Eles em Miami só se fala espanhol? Em Miami é mais fácil de falar... Até o Donald Trump fala espanhol. Exatamente. E aí lá pelas tantas ele falou, tem uma frase que me chamou muito a atenção, eles colocaram só o áudio, tá? Esse tweet tá no meu blog do jbfilhoreporter.com.br, ou se depois quiser a galera pode acessar teu canal do YouTube, né? Luiz Henrique Benfica. Posso fazer acesso meu também, né? Tu tem um canal no YouTube, Benfica? Eu tenho um canal no YouTube chamado Luiz Henrique Benfica, mas eu tenho um segundo canal no YouTube que eu quero divulgar aqui. Com porque eu o acho Silvio. que ele está assistindo com o meu irmão. Muito bom. Pô, que legal. A glória do jornalismo, chamado Silvio Benfica. Que papo é esse, Benfica? Que papo é esse, Benfica? Contando histórias de pouco tempo de jornalismo, mais de 40 anos. Entendeu? A gente está contando histórias. Deixa eu aproveitar também vender o meu peixe aí, porque o Donos da Bola é um canhão, né? Então chega lá no canal Narrador Daniel Oliveira. Narrador Daniel Oliveira. Foi o que deu para o momento. Tentei vários nomes e não funcionou. Tem JB Filho Repórter e tem Narrador Daniel Oliveira. E que papo é esse, Benfica? Esse que papo é esse, Benfica é muito bom. Já vi vocês dois sentados lá na sacadinha Osório, conversando. Dona Maria. Hã? Fala Dona Maria, nossa Dona mãe. Maria, a mãe dos Benficas. Mas assim, ó, e aí lá pelas tantas eu ouvindo o áudio, tem uma frase que ele faz, ele diz assim, não podemos falar com o Soares, ele está sem contrato. Se ele estiver livre, aí podemos avançar. Cara, mas tem que recapitular assim, mas tem um detalhe, né? E isso aí o jornalista uruguaio falou ontem à noite, JB. Postou, ele só estará livre em junho de 2024. Não. O Soares... Em dezembro de 24. Dezembro, livre, sim. Sim, podendo assinar pré-contrato em 24. Só a partir daí o Inter Miami poderá, porque ele pode... Mas o cara ensinou que o Soares pode rescindir. Mas só se ele pagar, né, cara? Sim, mas é isso que o Soares quer. Ele vai rescindir, o Grêmio vai ficar sem nada. Quando o Grêmio fala o seguinte, não temos proposta do Inter Miami, não vai ter proposta do Inter Miami. Então, o Inter Miami quer que o Soares rescinda aqui para ir para lá. Tá. Nós temos um fato. O Soares quer ir embora. Isso para mim já diz muito. Isso para mim já diz muito. Soares quer ir embora. Tá jogando há 4 meses no Grêmio. Jogando há 4 meses no Grêmio e ele quer ir embora. Mas acho que a coisa mais importante, independentemente, Baldasso, desse desejo dele de ir embora, é que quando ele joga, ele se esforça. Claro. O cara joga muito. É que a gente está acostumado com o jogador brasileiro chinelinho que quer ir embora e vai para o departamento. Mas assim, eu acho que o torcedor só pensa nisso. Bom, cada vez que ele entra em campo, o cara entra com disposição. Cara. O comentário que eu fiz ontem no canal foi o seguinte, eu tenho que também resgatar a postura do jogador. O Grêmio tentou contratar o Soares. O que o Soares fez? Olha, Grêmio, muito obrigado. Eu estou negociando com o clube dos Estados Unidos. Não deu a negociação com os Estados Unidos, entrou em contato com o Grêmio. Sim. Olha, estou aí para ouvir uma proposta e tal. Ele não usou o Grêmio para daqui a pouco tentar mais ainda do que os caras iam oferecer para ele. Era um projeto. Sim. Então ele foi correto com o Grêmio. Sim. Eu não acredito que agora ele vai agir de uma forma diferente. Porque ali atrás, há pouco tempo, ele mostrou que ele teve uma postura muito honesta. Outro jogador talvez dissesse o seguinte, não, vamos conversar, me apresenta a proposta. Chegaria no outro clube lá e disse, recebi essa proposta do Grêmio. O comportamento ele não fez dele isso. Dentro de campo é exemplar. É irretocável o comportamento dentro de campo. Fora, sei lá, a gente não sabe, o homem não fala, né? Mas quando ele joga, o cara joga muito. O Lucas com o Bruno Henrique. Vai daí, Lucas, direto do estádio Beira-Rio. Eu quero te ouvir falando sobre Bruno Henrique, novo reforço colorado. Nada ainda?
Ainda nada, JB, até porque há pouco terminou a atividade no CT Parque Gigante, até é importante destacar, foi um longo período até esse anúncio do Bruno Henrique, ele chegou na última sexta-feira à noite em Porto Alegre, trabalhou no final de semana com aqueles jogadores que não foram relacionados pelo Inter para a rodada contra o Palmeiras no domingo no estádio Beira-Rio e ficou trabalhando. Ontem, inclusive, teve um episódio bem curioso, a gente foi liberado mais cedo do treinamento, o treinamento passou a ser com portões fechados porque o Bruno Henrique ia trabalhar o restante da atividade com os demais atletas e ainda não estava anunciado. Hoje, depois do anúncio de Eduardo Cudê, Bruno Henrique foi anunciado pelo Internacional, contrato de 2 anos e meio, até dezembro de 2025. A gente até destacou, né? Vai receber um salário bem alto, Bruno Henrique, vai receber cerca de R$750 mil mensais, considerando que são R$500 mil de salário, mais 250 de luvas que são diluídas no tempo de contrato do volante de 33 anos, que foi um dos melhores jogadores do último campeonato saudita. O sauditão jogando como segundo volante no time do Al Ittihad, que foi o campeão saudita, e foi uma indicação do agora ex-técnico do Inter, Mano Menezes, e daqui a pouco, aqui na sala de coletivas do Beira-Rio, Bruno Henrique será apresentado e concederá a entrevista coletiva. Ô, Michele, aparece aqui, guarda o da Michele também, Pode que depois deixar. ela vai querer. Vai pegar aqui com a gente, Ela Michele. vai querer. Ô, Michele, fala sobre o Diego Valência. Falo, JB, falo porque esse jogador voltou a estar na mira do Grêmio. O Grêmio já tinha ali observado ele na janela de transferências anterior e o jogador de 23 anos chileno que está no Salernitana da Itália voltou a estar na mira do Grêmio. Ele quer voltar para o nosso continente, quer jogar em uma grande liga, então o Brasil é visto como essa possibilidade para ele e o Grêmio tenta viabilizar o negócio através de possivelmente um empréstimo, mas claro, tem que ser financeiramente viável para o tricolor. Alguém conhece ele? Vocês gostam, Porque eu vi umas desgostam? imagens, porque não é a primeira vez que o Grêmio Não. pensa nele, né? já Antes de tentou contratar o antes. Soares, pensou. Me parece, Daniel, JB, Baldassi, um cara mais de lado de campo. Ele é de lado, mas ele pode jogar de centroavante. Ele não é bem tá. o centroavante. Se definir que é o cara para ser o reserva do Soares, eu E até é lado confesso- direito, né? Lado esquerdo, que é a preferência do Renato, né? Mas enfim, no Salernitano ele não fez gols, hein? O torcedor assim, ó, que eu tô vendo nas redes sociais não está O Benfica- entusiasmado, não. O Grêmio não tem dinheiro mais para colocar na frente por esse jogador. Mas eu vou dizer, cara, o perfil que o Grêmio vai contratar para ser, digamos, o reserva do Soares é esse aí. Não era o Mikael do Inter que veio do Salernitana também? E quando o Mikael Esse vem time, pro esse time Inter... não faz gol nunca, né? Ninguém faz gol lá. Impressionante. Será que Quando o o problema não é o Mikael Mikael vem, eles contratam e o Valência? Quando o Mikael, Antes se não dos fala a dois? memória, ele era do Chile, ele jogava num time chileno e aí o Mikael vem pra cá e eles contratam o Diego Valência pra substituir o Mikael. Tu vê, e ele também não tá fazendo gol. O Salernitana deve estar na 10ª divisão, mais ou menos. Nenhum mas é que centroavante a fez gol nos últimos 5 anos. A questão pessoal não é tá essa, a vendo questão é que pra podre, mim é o vai, seguinte, né? vocês não vão achar que o Grêmio vai contratar, a galera Claro que até não. sonha com o Diego Costa e tal, mas tu vai ter o Soares pagando 2,5 milhões e tu vai chegar para um outro centroavante e vai pagar 1,5 milhão, não dá. Ontem até uma pessoa do Grêmio me disse exatamente isso, olha, vocês viram aqui, eu até pedi, ó, me ajuda a não esquecer, e eu esqueci, para variar. É um centroavante que tu vai pagar um salário aí, 200, 300 É mil, isso aí. vai vir pelo salário, tu entendeu? O Grêmio não está achando que vai conseguir um centroavante assim, tipo, sabe? Ontem eu fiquei sabendo, o Atlético Mineiro foi pelo Rodrigo Muniz, ofertou 4 de euros parcelados, e eles pediram, inclusive em libras, porque é a moeda deles, eles pediram 8 milhões de libras por 70% do jogador. Meu Deus do céu. Pelo Rodrigo Muniz. também tão de E aí o brincadeira, Atlético né? Mineiro correu na hora. Também estão de brincadeira. É por isso, e isso aí reforça, JB, a ideia de que o Grêmio tem que fazer um acordo com o Luizito Soares, cara. Ele é que vai Mas é que resolver os Tem que ser problemas. Soares e mais um. Tudo bem, mas aí quando ele não puder jogar, improvisa alguém, entendeu? Bota o Ferreira improvisado. Aí respeito máximo ao Porque se é jogador pra trazer que ele alguém até- duvidoso, Respeito máximo ao jogador que ele até entrou numa fria, fez o gol de pênalti, foi bem e tal. Mas eu tenho uma avaliação do Grêmio que o Grêmio não Não, ele não foi bem, não fez o aprovou gol de o André pênalti. Henrique. Não, mas pô, peraí, se tu entra numa partida com Não, ele fez o gol de pênalti, tu tem vamos parar. 4 minutos pra jogar e 4 minutos depois tu tá metendo um gol de pênalti na arena, Ele fez o gol de pênalti, mostrou personalidade, ponto. Não pode ter jogado bem, faltando 4 minutos para ter terminado o mas o que eu jogo. quero dizer é que ele foi, eu falei foi bem, ele foi bem. Se eu falei jogar bem... não, então tá, não. Foi ele bem, foi então bem. tá. Tipo, se te dão uma missão, olha, entra na vaga do Soares nos últimos 4 minutos, só não faz nenhuma bobagem que tu vai bater o último Não, mas pênalti assim, ó, e o cara vai lá e converte o pênalti. esse Então, assim, o que negócio- eu quero dizer, só que o que me disseram é, o André Henrique o Grêmio não aprovou, não gostou dele. Esse negócio, a dupla Grenal faz a bangu aí, como a gente costuma O dizer. Galdino nós Traz o larguemos, jovem. então. Hã? Larguemos o Não tem Galdino. centroavante.
Tá machucado. Mas era ele que era o reserva do... Cara, a ideia é justamente essa. Tu vai trazer um centroavante pelo preço que tu pode pagar e pelo que tem disponível no mercado, tu vai trazer um jogador insuficiente. E pensa uma nova ideia de jogo. Um ponta, o Ferreirinha, mais né? O Grêmio foi campeão brasileiro de 1996 com Zé Alcino e Paulo Nunes no ataque. Pensa sem centroavante. Mas daí esse é o problema, né? Deu certo uma vez na vida. Uma vez na vida deu certo. Mas pontualmente, me parece, a minha sensação de que o Valência é só trazer por trazer. Acho que Também tecnicamente não vai agregar. O Diego Valência. Eu acho. Valência não tá dando muito certo por enquanto. O Mikael tem chance ainda ou não? Quem? O Mikael. Michael Mikael é o do Inter, né? Cara, tem, mas assim, eu tava vendo lá o elenco dos caras, eles podem colocar 8 estrangeiros e tem 6 estrangeiros. Sem o Michael, tá? Então eles ainda teriam que contratar mais 2 caras, que o técnico até quer. Tá, mas quem foi pra lá foi o Jorge Jesus, né? Sim. O Jorge Jesus no Flamengo, o Mikael serviu o cafezinho lá com a tia lá no refeitório, não jogava. Sim, mas ele não tá no Flamengo, né? Não é o Bruno Henrique o titular do... Não é o Bruno Henrique o titular dele. Pode ser. Então, assim, talvez é outra história. Pelo que eu vi lá, o elenco pode ser 8 estrangeiros e eles têm 6. Tem 6. Então, o que precisa acontecer? Precisa contratar mais 2 estrangeiros para poder liberar o Michael. Porque daí eles não vão ficar com 10 estrangeiros, 9 estrangeiros. Tu entendeu? Então eles estão fazendo isso. Só que o grande problema que tá pegando o Michael, o centroavante, o Marega, já foi liberado. O Jorge Jesus não quer ficar com ele. Então o Marega, cara, é tudo um jogo de xadrez. E aí ele quer, sabe o que eles querem? O Lukaku, por 50 milhões de euros. O Lukaku? Lukaku. Se não me engano, a Juventus ofereceu 40 de euros pelo Lukaku e o Chelsea recusou. E aí eles estão prometendo chegar com 50 de euros para ver se o Chelsea libera o Lukaku para eles. E aí se o Lukaku for para lá, cara, vai ficar fantástica a Liga Árabe, tá? Só para avisar para vocês, vai ser uma maravilha. Não, os caras resolveram entrar no negócio, Tá todo brincar mundo lá. agora. Vão comprar o mundo inteiro, eles resolveram brincar de verdade. O time dele já pegou o Milinkovic Savic, é Milinkovic Savic. Se eu estiver errado, você entendeu quem é o jogo. Me ajuda aqui, Milinkovic Savic. Cara, é o cara que ele é bom de bola pra caramba. Aí o zagueiro do Chelsea, o Koulibaly, e mais o Rubem Neves, que é muito bom, jogador que era do Wolverhampton, de Portugal. Aí agora, se eles contratarem o Lukaku e eles querem mais um ponta de velocidade... Wolverhampton da Inglaterra. Explode estrangeiro. Vai e ser aí legal pode, um mundial. pode liberar o Vai Michael. ser legal assistir um mundial de clubes com a presença desses caras todos, né? Nós não vamos chegar nem à final. Não, vou assistir pelo menos. O brasileiro não vai chegar nem à final. Eu tô excluindo os brasileiros. Quem vai jogar é o problema deles. A gente, como telespectador, vai se lavar. Estou excluindo os brasileiros. Qual é a chance de um time brasileiro ganhar o Mundial atualmente? Eu até, inclusive, nem torço mais pro Inter ganhar uma Libertadores, para não ir lá e passar vergonha. É só por isso. Ô, Michele, olha só, falando sobre o Internacional, o Inter devolveu o Baralhas. Exatamente, JB. Essa situação do Gabriel Baralhas é a seguinte: o volante chegou, né, há cerca de 6 meses, o Inter comprou ele, envolvendo ali uma negociação de cerca de 4 milhões de reais pelo jogador, comprou ele do Atlético Goianiense e agora está emprestando o Baralhas para o mesmo Atlético Goianiense. E o Inter ainda tem uma situação de conseguir um valor por esse empréstimo, porque o Atlético Goianiense, ele comprou 20% do Gabriel Baralhas agora, então o Inter ganhou aí, nessa negociação, 2 milhões de reais aproximadamente, e o Gabriel Baralhas, depois de 6 meses após ser comprado, agora vai voltar para o Dragão, vai voltar para o Atlético Goianiense. O Diogo Rossi está de férias, mas me mandou aqui, o Michael vai ser titular no amistoso do Al Hilal, daqui um pouquinho mais contra o Dinamo de Kiev às 13 horas, hora de Brasília. E o Diogo Rossi, como é meio doente, tipo Calvin Correa, vai olhar o amistoso do Al Hilal contra o Dinamo de Kiev com o Michael de titular. O Jorge Jesus vai dar uma olhada para ver qual é que tá do Michael e tudo mais. JB Irro. Seria JB Sam, para completar, mas é que o Valdez tá meio americano, meio espanhol. É homenagem ao Cudê? É o Chacho. O Chacho. Como disse o presidente Marcelo Medeiros quando foi apresentar ele, tá aqui, o Chaco! O Chaco! Mas agora a gente vai com a O presidente Chaca. foi a Buenos Aires para... Quem? O presidente viajou a Buenos Aires O para viajar Barcelos, sim. junto com O presidente Marcelo, sim, foi a Buenos Aires. Te mete. Mas agora a gente vai com a segunda maior fã do Chaco Cudê aqui na Bandeirantes. Tu sabe quem é, ô Baldasso? A Michele. A Michele. A Michele adora o Tchatcho. Adora o Tchatcho. Adora. Não posso negar. Ela é Tchatcho Cudê. A Eu sou a Michele. Tchatcha.
Nossa senhora. A Tchatcha vai ficar com vocês na nossa live do YouTube e a gente vai pro intervalo. Vamos trocar uma ideia aqui, seus Tchatcha Kudê, seus Enervalências, seus Valências de todos os tipos. A galera tá falando aqui, cada um tem o Valência que merece. O pessoal tá animado, né? Ó, essa enquete aí, ela pode existir, tá? Quem fará mais gols no segundo semestre? Diego Valência ou Ener Valência? Já pensou? Tudo passa pela cabeça do produtor. O pessoal tá participando aqui bastante. Um abraço pro Daniel de Abreu. Um abraço, Daniel. Tamo junto. Michacha. Muito bem colocado, viu, Murilo Rodrigues? Vocês são muito criativos, não tem jeito. Flávio Five tá sempre mandando recados aqui, um abraço para ele também. O Marques, o Fernando Neves. Alguém leva um café para a Michele. Fernando, seria muito, muito útil, tá? Seria muito, muito útil. Inclusive, você leu a minha mente porque eu tava pensando nisso. Você sabe que eu não durmo, né? Eu fico acordado direto. Paulo Pires também é um cara que não dorme. Um cara que fica acordado 24 horas. Quem é que dorme? O Pedro dorme por mim e pelo Paulinho. Ele dorme por nós dois. É um cara que dorme bastante. Deixa eu ver mais o que a galera tá falando aqui. Se eu vou esperar no aeroporto. Não, que isso, gente. Eu tenho mais o que fazer, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Manda um salve pra Floripa. Tá dizendo aqui o Borba. Um abraço pra Floripa. Saudades, inclusive. Faz tempão que eu não vou pra lá. Que lugar lindo é Floripa, né? Deixa eu ver aqui, a galera tá comentando bastante. Um abraço também pro Alexandre. Alexandre que tá aqui na nossa live. E vocês falam, hein, meus queridos? Vocês falam muito. Que audiência maravilhosa tem o Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. Inclusive, um abraço pro pessoal que tá na rádio. Parabéns pelo TCC. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Um abraço pra Vacaria aqui. Tô vendo que tem gente de Vacaria aqui mandando mensagem. Tá passando rapidinho, mas um abraço pra essa galera também. O pessoal tá perguntando do almoço. Bom, não sei o que tem de almoço hoje. Ontem tava sobrecoxa de frango. A milanesa ou tradicional ali com aquela assada? Tá, dentro também. Se fosse a milanesa, eu também... Arroz com frango, salada de frango e suco de frango. A gente não gosta muito de frango aqui. Quase não tem, assim. Só um dia sim, um dia também. Quase não tem frango por aqui. Um abraço pro Eduardo, pro Yuri, pro Vitor. O almoço ontem tava legal. Galera perguntando aqui. Era frango também, mas tava legal. Valeu, beijo. Vamos colocar no ar a enquete do programa pra gente encerrar sobre Soares. O que você faria ou acha que o Grêmio tem que fazer? Liberar só pela multa, 55? Liberar pelo valor... por qualquer valor, 27, ou bater o pé e ficar com o jogador, 18. A multa é 70 milhões de reais, não tem como. 18% está entendendo que é muito difícil o Soares sair. É um percentual baixo, hein? O resto está achando que... A maioria já está trabalhando com a ideia de... Eu faria um meio termo aí, liberar por metade da multa. Não, tem que fazer, o Grêmio tem que fazer um acordo bom para ele, cara. Então acabou a história. Claro, cara. O Grêmio tem que sair ganhando na negociação e acabou o assunto. Quer ir embora, vai. Agora eu quero o X e... O Grêmio o Grêmio vai bater... A última opção é a verdade. A verdade não, é a que o Grêmio quer. O Grêmio está dizendo assim, eu vou bater o pé e eu vou, não sai. Vai chegar 20 de reais aqui, não vou querer. Vai chegar 30, não vou querer. E o Grêmio acha o seguinte, ele não vai sentar em cima do contrato. O jogador não vai, o Grêmio está dizendo assim, ele não vai, não é o perfil dele. Mas é o que ele vai fazer? Vai fazer o quê? Deixa emburrado aqui. Joga, vai entrar em campo. Porque ele não vai com 6 meses, ele não vai ficar com, o Grêmio acha que ele não vai ficar 6 meses parado, arriscando a carreira dele aos 36 anos. Ano, tratamos como certo que está fora, né? 2000. Cara, futebol tudo pode mudar, mas o Grêmio já sabe que para final do ano, a palavra que eu ouvi, força-tarefa para ele ficar. Ô, Daniel Oliveira, tu vai pro apito final da Rádio Bandeirantes? Apito final, eu e o Luiz Henrique Benfica. Então lá tu vai dar o pau do Baralhas, é esse? É brincadeira, tem que dar um prêmio para a direção do Internacional. Por quê, cara? O Internacional pagou para emprestar o Baralhas. Não, é brincadeira, cara. Mas agora na Rádio Bandeirantes, você pode acompanhar no 94,9 da Rádio Bandeirantes ou no Esporte Band RS, que é o canal do YouTube da Bandeirantes. O Internacional, essa gestão, ela renovou... Não, é impressionante. Ela renovou o contrato do Lindoso por 1 ano
e emprestou o Lindoso um mês depois, Não, pagando o salário. É incrível. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. O Lindoso está jogando, olha que ele O volta. Lindoso Ele volta com o Chacho. Musto ou Lindoso? Entre Musto e Lindoso, eu prefiro o Lindoso. Mas, falar em Lindoso, olha o Lindoso que vai aparecer na tela. Que isso? Que isso? Podia ser Alexandre Lindoso Mota. O que tu acha, gente? Estou até encabulado aqui. O que é, Gabi Dias? Já começou logo cedo. Conversa aqui é papo, né? Eu e JB, por favor. Não se intrometa, né? Fica aqui no ponto da gente aqui. Fala no ar. Tem que falar no ar. Fala no PA aí, Gabi Dias. Tem que falar no ar, pra galera ouvir. Falei que não podia. Não Que não podia podia ser ser Lindoso. Lindoso, Beleza é jamais. subjetiva, né? Eu acho o JB um gatão também. Daniel, o pessoal todo aqui. Agora, Ô, que Mota, isso? Mota, vou te falar uma coisa. É que assim, eu não tô acostumado, vou até tirar o ponto aqui. No esporte a gente tem liberdade pra... Não ficam umas malas falando assim conosco, entendeu? A gente tem liberdade. Não é nem mala, é um baú sem alça. Tu achas? Ah, sim. Ah, eu não sabia. Que bom que eu tô no esporte e não tô no jornalismo geral. porque Agradeça a Deus. Agradeço o carinho de todos aí embaixo. Tchau.